clima agora e foi divulgada nessa semana a informação de que nunca a temperatura no planeta foi tão alta quanto em 2024. É o primeiro ano da história a ultrapassar a marca de 1,5 graus de aquecimento. Análise do Instituto Copérnicos, um centro europeu que monitora o clima. Segundo os dados, a temperatura média global foi de 15,1 graus Celsius. Além de ser um recorde, isso representa também um aumento de 1,6%, de 1,6 grau, ficando acima, portanto, daquela meta colocada para a contenção da temperatura na Terra. E você sabe, aqui na Rádio Bandeirantes, a gente abre espaço para você conhecer todas as abordagens dos temas que mexem com a nossa vida. A gente está convidando para falar conosco ao vivo agora o meteorologista Luiz Carlos Molion, que é um crítico a esse tipo de visão divulgada, por exemplo, pelo Instituto Copérnicos sobre aquecimento. Professor, bem-vindo, esteja conosco aqui com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. A gente está falando para todo o Brasil, pela Rede Bandeirantes de Rádio e também pelas nossas redes sociais. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Thaís. Estamos a postos para comentar sobre isso. Vamos lá. O senhor sabe que o senhor vai mexer com o nosso ouvinte e, assim, pessoas concordam e pessoas discordam da posição que o senhor tem em relação à visão geral do clima no mundo. Queria primeiro que a gente começasse aqui a nossa conversa com o senhor comentando esse relatório que foi divulgado ontem pelo Centro Copérnicos. Bom, na realidade, o que a gente tem que olhar é qual é a série, né? Qual é a extensão de dados que eles têm. Porque, por exemplo, nós temos registros que durante a década de 1930 nós tivemos as temperaturas mais elevadas do mundo. Isso foi verificado, eu próprio verifiquei, procurando dados da Austrália, da África do Sul e do próprio Estados Unidos, mostrando então que na realidade a década de 30 foi a que registrou temperaturas mais elevadas. E um detalhe importante que as pessoas não levam em consideração é o fato de que a instrumentação mudou. Isso é um ponto muito importante, porque nos abrigos convencionais das estações meteorológicas tinha esse termômetro de mercúrio. O termômetro de mercúrio ele leva um tempo muito maior para responder à variação da temperatura. Hoje nós temos estações automáticas que utilizam termômetros eletrônicos, como é o caso de termistors, que respondem à temperatura mudando a sua resistência. Enquanto um termômetro de mercúrio leva na ordem de 5 minutos para se estabilizar, um termistor eletrônico hoje, numa estação automática, ele responde a 95% do sinal em questão de 30 segundos. Então, hoje, na realidade, quando você faz uma média da temperatura de um determinado período, digamos assim, durante 1 hora, o termômetro de mercúrio registra temperaturas muito mais baixas do que um termômetro de uma estação automática. Então, na realidade, nós não temos, digamos assim, um grau de comparação que seja realista, porque a instrumentação mudou. Isso que as pessoas têm que levar em consideração. Aí quando dizem que a temperatura do planeta esteve acima agora em 2024, isso na realidade não tem base nenhuma de comparação. Nós temos registros da década de 30 que mostram que as temperaturas estiveram muito elevadas. E olhando a história do planeta,
A gente vê também utilizando o que eles chamam de testemunhos, como, por exemplo, cilindros de gelo da Antártica, anéis de árvores que respondem à temperatura, mostra que há 8.000, 9.000 anos atrás, durante o chamado ótimo climático do Holoceno, as temperaturas estiveram na ordem de 3 a 4 graus mais elevadas do que hoje. E os cilindros de gelo da Antártica, que são os testemunhos, na retrospectiva de 400.000 anos atrás, mostram que a planeta Terra passou por 3 glaciações, nas quais, durante as glaciações, as temperaturas ficaram 5 a 10 graus mais baixas do que hoje, e nos interglaciais, que são os períodos que estão entre as eras glaciais, períodos mais aquecidos, esses últimos 3 interglaciais, de 320.000 anos atrás, de 240.000 anos atrás e de 120.000 anos atrás, estiveram com temperaturas, de acordo com as pesquisas, na ordem de 5 a 10 graus acima do que está hoje. Então, na realidade, hoje a gente tem uma tendência de resfriamento global nesses próximos 10 anos, possivelmente até 2034, 2035, que ele se traduz por eventos extremos, como, por exemplo, agora, se a gente olhar agora, exatamente nesse momento, se a gente olhar as temperaturas nos Estados Unidos, tem estados, por exemplo, como Texas, por exemplo, que está bem ao sul, ou Louisiana, ou Arkansas, que estão com temperaturas de 2 graus abaixo de zero, enquanto estados mais ao norte, por exemplo, estão com temperaturas de 7 a 10 graus abaixo de zero. Porque, na realidade, existe uma variabilidade natural que se estabeleceu mais ou menos há uns 150 anos atrás, em que temos um ciclo de aproximadamente 60 anos, em que passa 25, 30 anos aquecendo, como foi o caso de 1916 a 1945, e depois passa 25, 30 anos resfriando, como foi 46 a 1975, aliás, 1975. Esse ciclo de resfriamento terminou aqui no Brasil com uma geada chamada Geada Negra, e julho de 1975, que foi desastrosa, erradicou completamente o café do norte do Paraná. Londrina, a rodovia do café hoje, não tem um pé de café em função desse resfriamento que ocorreu entre 1946 e terminou com essa geada de 1975. Depois houve um aquecimento de 1976 a 2005, e agora nós estamos num novo ciclo de resfriamento entre 2006 e possivelmente até 2035, que vai se manifestar não necessariamente por invernos que sejam rigorosos, mas por eventos, entradas de massa de ar polar, que podem prejudicar muito a sociedade, em particular a agricultura, a pecuária, trazendo então geadas, inclusive geadas até prematuras, como no nosso caso. A previsão é que esse ano ainda tenhamos geadas já em maio. E isso causa um problema sério, porque a agricultura,
pecuária, são atividades hoje que mantêm o Brasil, né? E fazem com que o Brasil seja líder mundial na exportação de vários tipos de grãos, como o caso da soja, o caso do milho também, e, obviamente, do café. Nós já temos mais de 100 anos que somos um dos maiores exportadores de café. E, certamente, a pecuária também. Hoje nós somos grandes fornecedores de carne, Thaís. Professor Luiz Carlos Molion, uma pergunta. Nessas análises diferentes, de épocas diferentes, com tecnologias diferentes, a mesma tecnologia que avançou tanto em inúmeros cenários não foi capaz de identificar essas diferenças e poder se aprofundar um pouco mais nas temperaturas do passado, exatamente no ponto que o senhor destaca aqui para a gente? A tecnologia não foi capaz de verificar tudo isso e tornar isso um pouco mais popular? Não, na verdade, o que temos são registros, né? Registros, como eu disse, que têm a instrumentação diferente. Nós temos registros de termômetro de mercúrio ao longo desses anos todos. O maior registro que se tem é na Inglaterra Central, desde 1659, todos esses registros eram feitos com termômetro de mercúrio. Só recentemente é que passamos para as estações automáticas, que os registros são com termistores ou termistos que respondem muito rapidamente à variação da temperatura, e quando você faz a média durante um certo intervalo, essa média é sempre maior do que a do registro de mercúrio. E ao longo do tempo, quer dizer, se a gente quiser ter temperaturas no passado, a gente vê que utiliza esses, como chamamos, registros, testemunhas, que mostram que o planeta já esteve com temperaturas mais elevadas, com concentrações de gás carbônico, de CO2, mais baixas, e que hoje, na realidade, a gente vê que, se você olhar a física da absorção desses chamados gases de efeito estufa, você percebe que esses gases de efeito estufa, como gás carbônico, que é o mais comentado, o metano, CH4, que sai do arroto do gado ruminante, os óxidos de nitrogênio, que sairiam, por exemplo, do uso de compostos nitrogenados, você vê que, na verdade, esses gases eles não têm papel significativo na temperatura do planeta. O clima da Terra é um clima muito complexo, porque o sistema ele é um sistema aberto. Aberto quer dizer, por exemplo, atualmente a atividade solar está baixa. Quando a atividade solar está baixa, o campo magnético do Sol, que protege os planetas do sistema solar, ele enfraquece. Quando ele enfraquece, ele permite que haja entrada de partículas de alta energia que vêm do espaço exterior devido à explosão dessas estrelas supernovas. E quando essas partículas entram na atmosfera do planeta Terra, elas tendem a produzir uma cobertura de nuvens maior. Quando a cobertura de nuvens aumenta, o que acontece é que mais radiação solar que vem do espaço exterior é refletida de volta e faz com que o planeta tenha uma tendência de resfriamento. E é isso que está acontecendo
agora. Então, as pessoas não têm ideia, acham que, pelo que sai na mídia, o gás carbônico, o CO2, é o que controla a temperatura global. Mas isso não é verdade. Nós estamos num planeta com 71% de oceanos e a atmosfera é aquecida por baixo. O ar em contato com a superfície. E nesse exato momento, nesse ano de 2025, nós estamos tendo um transporte de calor pelas correntes oceânicas, no caso do Pacífico, a corrente de Kuroshio, está levando calor em direção aos polos, ao Pacífico Norte, ao sul do Alasca, está mais aquecido do que o normal. No Atlântico Norte, a corrente do Golfo está levando calor para o Ártico, aquecendo, por exemplo, a Inglaterra, a Escandinávia. E no hemisfério sul, nós temos também as correntes marinhas transportando mais calor do que o normal para os oceanos Índico, Pacífico e Atlântico. Só que no hemisfério sul é um pouco diferente, porque nós temos a corrente oceânica circumpolar antártica, que redistribui calor melhor. E como 71% de oceanos, como eu disse, a atmosfera é aquecida por baixo, na hora que você tem um contato do ar com essa redistribuição de calor, essa mudança na configuração da temperatura dos oceanos, isso influencia no clima. Então, o clima é muito complexo. Não só depende de fatores internos, como o caso da distribuição de calor nos oceanos, como também, sendo um sistema aberto, ele depende da atividade solar, depende do campo magnético solar nos protegendo, de tal forma que é muito difícil você restringir a variabilidade da temperatura do planeta apenas na concentração de gás carbônico. A gente está conversando aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, com o meteorologista Luiz Carlos Molion, que é formado em Física pela Universidade de São Paulo, é PhD em Meteorologia pela Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, e tem aqui um largo currículo em vários institutos internacionais. Professor, a gente está aqui nesse ano entrando na preparação do Brasil para a COP, que será sediada em Belém do Pará, que é o encontro da ONU sobre mudanças climáticas. Essa visão do senhor a respeito do clima não é a visão dominante hoje no mundo científico. O senhor acha que o ser humano, a atividade industrial, hoje não tem capacidade, força de influenciarem no clima gerando aquecimento, professor? É exatamente isso, Thaís, que você falou. Na realidade, não. Se a gente comparar, por exemplo, nós temos, como eu disse, 71% de oceanos e 29% de continentes. Desses 29% de continentes, 16% é desertos e terras geladas. Então, por exemplo, o deserto do Saara tem 9 milhões de quilômetros quadrados, é maior do que o Brasil. Então, 29% menos 16%, nós ficamos, então, com 13% desses 13%. Ainda 7% são cobertos com florestas tropicais, como a Amazônia, o Congo, o Bornéu, e florestas também temperadas, né, que são as florestas boreais do Canadá, norte da Europa, norte da Rússia. E sobra, então, 6% do planeta Terra para manipulação do ser humano, com suas cidades, com seus campos cultivados.
Então, o homem não tem condições de modificar o clima global, uma vez que ele é dominado primeiro pela fonte de calor, que é o Sol, que está a 150 milhões de quilômetros da gente, em média, e depois, localmente, aqui no planeta, pelos oceanos, né? 71% da superfície do planeta. Então, não há como. Tudo isso que é feito, essas projeções que são feitas para o ano 2030, a Europa tem esse Agenda Climática 2030 catastrófica, né, que quer impedir que os produtores rurais usem diesel nos tratores, que deixem de usar compostos nitrogenados como ureia, que é muito importante na agricultura, e vão contra a pecuária, por exemplo, no caso, a Dinamarca já resolveu que vai taxar 100 euros em cada vaca que existir lá no país. Essas coisas são, na realidade, tudo resultantes de modelos de clima. Esses modelos, eles são péssimos, são horríveis. Eles tentam imitar a natureza, mas não conseguem. Em particular, um grande problema que os modelos têm é na representação do ciclo hidrológico. O modelo não consegue produzir nuvens e produzir chuva de uma forma confiável. E o ciclo hidrológico é um grande termostato do planeta, né? Por exemplo, quando entra nuvens, corta a radiação solar, há uma tendência, se houver um aumento de cobertura de nuvens, há uma tendência de resfriamento. A chuva, quando cai, todo mundo percebe que quando cai uma chuva, há um resfriamento local. Ou seja, você sente um arzinho mais frio, porque essa chuva, quando cai, começa a haver uma evaporação, e para haver uma evaporação é necessário utilizar o calor. Numa situação normal em que haja umidade, cerca de 70% a 80% da energia solar disponível é utilizada para evaporar água. E isso refrigera a superfície, semelhante ao que ocorre no nosso organismo, e quando a temperatura tende a aumentar, as glândulas sudoríparas entram em ação, produzem o suor, e o suor, ao evaporar, ele refrigera a pele. Então, é um mecanismo de defesa que o planeta tem, que é o ciclo hidrológico, chuva, evaporação, que rouba muito calor. E esses modelos não sabem fazer isso de uma forma adequada. O modelo, por exemplo, não sabe fazer transporte de calor pelas correntes marinhas, como está acontecendo agora, que vai atingir um pico agora em março de 2025. Então, os modelos têm muitos problemas seríssimos, que faz com que essas previsões que são feitas para 2030, 2050, 2100, como vi uma notícia, coisa de umas 3 ou 4 semanas atrás, que os cientistas já sabem quando o gelo da Antártica vai derreter no ano 2300. Essas previsões, elas não têm confiabilidade nenhuma, porque esses modelos não conseguem prever além de 48 horas. Uma previsão de 24 horas, uma previsão de 48 horas, ela é razoavelmente confiável. Mas acima disso, acima de 5 dias, na realidade, o que se tem como resposta, como resultado, é mais ruído do que, na realidade, o conhecimento. Então, não temos como absolutamente
nos preocupar com essas previsões. Agora, professor, a longo prazo. deixa eu lhe fazer uma pergunta que também é colocada aqui por muitos dos nossos ouvintes que estão acompanhando aqui a sua conversa conosco na Rádio Bandeirantes, né? Nós temos presenciado e noticiado eventos climáticos extremos. A gente não precisa pensar muito. Tem vários aqui que aconteceram, por exemplo, esse no Rio Grande do Sul, primeiro com uma seca, depois as inundações. Inundações terríveis que aconteceram na Espanha também no fim do ano passado. Derretimento de geleiras, o nível dos mares nas medições subindo e colocando em risco lugares litorâneos. Enfim, como que o senhor coloca esses fenômenos extremos que têm sido registrados com uma grande assiduidade dentro dessa visão de que a temperatura na Terra não está sendo influenciada pela ação humana? Eu queria entender de que forma o senhor vê isso, por favor. Esses eventos extremos, eles sempre aconteceram no passado. Não eram tão divulgados, talvez por dificuldade que se tinha em termos de comunicação, mas sempre aconteceram, né? Então, por exemplo, isso que você citou, do evento nesse ano de 2024, em abril, maio, no Rio Grande do Sul, eu olhei, eu tenho dados de várias estações do Rio Grande do Sul, Santa Maria, Caxias do Sul, Porto Alegre. Desde 1913 eu tenho esses dados. E o que quando falaram rápido, nesse caso, que isso teria sido causado por mudanças climáticas, eu fui procurar meus registros e vi que 1941, 8 de maio de 1941, teve um fenômeno, uma cheia que foi maior do que essa de 7 de maio de 1924. Ou seja, aconteceu um fenômeno extremo há 83 anos atrás que se repetiu. Isso acontece. Vamos pegar um exemplo mais recente. O fato de que o Pantanal e o Rio Paraguai ficou também extremamente seco neste ano. Nós temos a medida da vazão do Rio Paraguai em Ladari, dados desde 1901, são mais de 120 anos de dados. E eu fiz, então, elenquei os 10 níveis mais baixos do Rio Paraguai nessa série de mais de 120 anos e vi o seguinte, que realmente 1964 foi o ano mais seco desse registro, seguido por 2024, em segundo lugar, mas chama atenção o fato de que o 7º colocado, nível mais baixo do Rio Paraguai, foi em 1910, o 8º, 1944, e o 10º, 1915. Então, você vê que esses eventos extremos, eles sempre aconteceram, são eventos raros e não tem nada a ver com o clima. São eventos de tempo que podem ocorrer e produzir situações extremas. Quer dizer, quando você para pensar, o Rio Paraguai, com o 7º nível mais baixo, em 1910, aí você se pergunta, qual era o desmatamento que existia ou área agricultável extensa que existia em 1910 para produzir o 7º nível mais baixo? Quer dizer,
Na realidade, se nós formos olhar para trás, por exemplo, uma das maiores secas que ocorreu no Nordeste foi em 1877. Qual era a atividade humana capaz de mudar o clima em 1887? Qual era o consumo de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão mineral, gás natural, litígio e CO2, para produzir esses eventos no passado? Sem contar com o fato de que temos registro da chamada Pequena Era Glacial, que ocorreu na Europa entre 1645 e 1715, que foi desastrosa em função de produção de alimentos, de pestes e tudo mais. Porque a variabilidade é natural. Demora muitas vezes para ocorrer, leva mais tempo para ocorrer um evento extremo. Às vezes há eventos extremos. Por exemplo, aqui em Alagoas, a usina Serra Grande tem um registro de 104 anos. Ela teve um alagamento que deixou o escritório debaixo d'água em 1924, que veio se repetir agora em 2022. Levou 98 anos, mas ocorreu. Então, esse é um ponto de extrema importância. Esses eventos, eles não estão ligados ao clima. Esses eventos, eles ocorrem e são eventos pontuais que podem ser desastrosos, Thaís. Olha, eu queria agradecer ao meteorologista Luiz Carlos Molion falando conosco aqui no Jornal Gente deste sábado. Professor, muito obrigada. Até uma próxima. Até uma próxima. É uma satisfação estar com vocês. No caso da Bandeirantes, a gente já tem um registro bastante longo, né? Desde a época, se olhar a TV Bandeirantes, nós temos registros de ter contribuído para levar essas informações. Por exemplo, 2012, na Eco mais 20, né? Rio mais 20, me contratou para a gente ficar 24 horas trabalhando nisso. Então é uma satisfação estar com vocês, Thaís. Obrigado, senhor. Lembro que o senhor já esteve conosco também aqui no Canal Livre, sendo entrevistado, né, professor? A gente que agradece. Inúmeras vezes. Acho que eu sou um recordista de Canal Livre, pelo menos 5 Canal Livre gravei. Então é uma satisfação estar com vocês e disponha. Muito obrigada. Sempre que eu puder contribuir, por favor, sinta-se à vontade em entrar em contato comigo. Obrigada. Bom ano, hein, professor? Igualmente. 9h30.